machucando o meu final, esquecendo que o nosso Deus é um Deus sobrenatural, o Deus que dá valor a quem o mundo humilhou. É o Deus que uma virada em minha vida decretou. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mas mesmo machucados temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem pedirá o agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: irei preparar-vos lugar, e depois de haver preparado, eu voltarei outra vez. A promessa: eu voltarei outra vez para vos buscardes para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A igreja está firme na promessa. A igreja está alicerçada na promessa. A promessa do arrebatamento, a promessa da volta poderá ser nesta noite, no abrir e fechar de olho. Paulo vai dizer: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos no abrir e fechar de olho. A trombeta tocará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós teremos o nosso corpo transformado e seremos arrebatados para encontrar o Senhor dos ares. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Agora! Glória aos meus irmãos, a minha saudação para vocês é com a paz do Senhor. Queridos, antes de fazermos uso da palavra do Senhor, eu quero externar os meus sinceros agradecimentos por essa oportunidade que me é facultada de poder, por mais uma vez, estar com vocês. Aleluia, para podermos adorar ao Senhor. Aleluia. Deus continue abençoando rica e poderosamente a vida do meu amigo, pastor Wellington, que nos confiabiliza estarmos aqui por mais esta oportunidade. Deus continue abençoando ele, a sua antiga esposa, família, todos os obreiros, igreja de um modo geral. Deus abençoe a vida do meu amigo Ulisses, que entrou em contato conosco e nos fizeram o convite. Deus abençoe. Eu me faço acompanhado de alguns irmãos que servem a Deus juntamente comigo ali na Barra do Ceará. Está comigo o obreiro Floresnal, está comigo o irmão Alisson, está comigo o irmão Lucas e também o irmão Sérgio. É isso? Aqui é essa caravana de irmãos que vieram cultuar a Deus juntamente com toda a igreja.
Meus irmãos, quem trouxe a Bíblia Sagrada, por gentileza, vamos abri-la no livro de Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 8. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 8. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Nos diz assim o texto bíblico: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhais culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Tome o vosso assento, por favor. Se puder colocar um fundo musical mais baixo um pouco, eu agradeço. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção é um texto que, quando eu li alguns dias atrás, ele muito me chamou a atenção. E eu confesso para vocês que eu estava preparando a mensagem para o culto de ensinamento e procurando uma referência, um versículo de concordância do que eu iria ministrar. Eu me deparei com este versículo de número 8. Do livro de Deuteronômio, capítulo de número 22. E quando eu li, eu perguntei a Deus o porquê que Ele estava me prendendo nesse texto, quando na verdade o que eu iria ministrar não tinha nada a ver com o texto que nós lemos. E o Senhor me fez entender sobre uma mensagem que Ele ia me confiar e que de fato me confiou nesse texto. Após passar algum tempo estudando e buscando entender em que momento Moisés estava dizendo estas palavras, eu pude entender que o momento era precisamente em que Moisés estava, como que eu estou, de frente para o povo de Deus, e ele estava com as suas costas, que logo atrás ficava a alguns quilômetros a terra que Deus havia prometido ao seu povo.
Moisés, com as costas viradas para a terra da promessa, ele está de frente para o povo. E esse texto que nós acabamos de fazer menção é um texto que é interessantíssimo, pois Moisés, precisamente aqui, diante do povo de Deus, está trazendo uma palavra de exortação, uma palavra de orientação. E o que Moisés deseja passar, transmitir para o povo é algo interessante. Olha como que ele vai falar: quando edificares uma casa nova, tem vírgula, o texto continua: farás um parapeito no terraço ou eirado, para que não ponhais culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Moisés está trazendo uma palavra de orientação para o povo de Deus, e nesta palavra de orientação ele vai citar. O que me chama a atenção é isso, o que me prendeu, o que Deus me fez se deter nesse texto foi isso, é que esta palavra de orientação, de exortação, Moisés vai trazer para o povo de Deus, falando sobre a construção de uma casa. E nós sabemos muito bem que em uma construção existe muitos fatores que são de suma importância, e eu posso citar alguns deles aqui. Nós sabemos muito bem que um dos fatores principais e de suma importância numa construção não é essas paredes que estão de pé, não é as paredes que está sustentando o telhado. Mais importante do que as paredes que estão sustentando os telhados que estão de pé é algo que nós não conseguimos ver depois que a obra está concluída, que é, pastor, o alicerce. Porque toda essa estrutura para estar de pé, essas paredes para estar firme, é por conta do alicerce que está lá embaixo. O alicerce é fundamental em uma construção. Nós sabemos muito bem que após o alicerce vem a questão das paredes, vem a questão do telhado. Não é que Moisés aqui está descartando as outras coisas que a gente tem como prioridade, mas Moisés ele vai dar ênfase a uma coisa na construção de uma casa que lhe chamou a atenção. É que ele não vai falar sobre alicerce, porque o alicerce é importante. Ele não vai falar sobre as paredes, porque a parede é importante. Mas ele vai falar sobre algo que talvez aos meus olhos tivessem passado desapercebido, mas que Deus me prendeu. Porque, pastor, olha o que ele diz: quando edificares uma casa nova, tem vírgula, e ele diz: farás um parapeito. E eu me preocupei a buscar
busca entender por que Moisés estava preocupado, além da construção da casa, além da preocupação com o terraço, o eirado, ele se preocupou em que quem fosse construir a casa não se esquecesse de construir um parapeito, porque a lição aqui, a princípio, que Moisés ele quer transmitir através da orientação da construção, não é só construir, porque o segredo maior do que construir é como construir. Eu vou repetir para ver se você entende. O segredo maior do que construir é como construir. Pastor, é verdade? Sim, por gentileza. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, versículo 24 ao versículo 27. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Se você quiser me acompanhar através da Bíblia, assim faça. Mateus capítulo de número 7, versículo 24 ao versículo 27, porque eu repito e afirmo, o segredo maior do que construir é como construir. E a forma como nós devemos construir, até o próprio Jesus ele vai ter esta preocupação. Por quê? Porque o que sustenta a casa não é construída, é como ela foi construída. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha o que disse Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui não é só sobre construir, é como construir. E ele diz: e sucedeu que vindo a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a, não é construir, é como construir. Olhe para o seu irmão com muita ética, diga: não é só construir, diga: é como construir. Porque a estrutura da casa vai aguentar os embates, não é só por ela estar construída, é como ela foi construída. Oh, glória a Deus! Levante a sua mão para o céu, porque tem uma palavra profética para dispensar para a sua vida. Você sabe por que a sua casa está de pé? Não é o segredo, não foi você ter construído, foi como a sua casa foi construída. É por isso que está vindo os rios, os ventos fortes, as tempestades, as intempéries, as lutas, as perseguições. E como é que está a casa? Firme na rocha, firme na rocha, firme na rocha. Quem pode dar glória a Deus? Veja como a preocupação não é só construir, é como construir. Aí Jesus, para nos mostrar que até mesmo ele tem esta preocupação, ele não vai dar só o exemplo daquele que constrói como, mas daquele que constrói de qualquer jeito. Versículo 26, olha o que ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei
quem? Ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre de qualquer jeito, de todo jeito, do jeito que dá certo. Sabe qual é o nosso erro? É que nós temos a opção de fazer o que é certo, e por querer fazer de qualquer jeito, a gente vai empurrando com a barriga, e a gente vai construindo sobre a areia. E olha o resultado, versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E qual foi o resultado? Ela não resistiu. O texto diz assim, ó, e caiu, e grande foi a sua queda. Não se preocupe só em construir. Saiba como você deve construir. Moisés, quando passa esta orientação de como construir para este povo, é percebível nesse texto que existe aqui uma preocupação de Moisés, e redobre a sua atenção. Por quê? Porque pastor Elton e a pastora Ulisses, obreiros, para quem Moisés está falando aí, se você for estudar um pouco mais, você vai entender que Moisés está falando não é para aquela geração que saiu do Egito, não é. Moisés não está trazendo essa instrução, esta orientação, esta exortação, não é para aquele povo que havia saído do Egito, não é. Por quê, pastor? Para quem Moisés está trazendo esta exortação, esta orientação, é para os filhos daqueles que saíram do Egito. Por quê, pastor? Que não é para aquela nação, aquele povo que saiu do Egito, porque algumas coisas, quando o povo saiu do Egito, eles cometeram como erros fatais. E dentre muitos erros que eles cometeram, idolatria. Mas teve um que eles cometeram, que fez com que Deus levasse eles 40 anos para o deserto. E no deserto que Deus os levou, Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou matar todo esse povo, e de ti eu vou fazer um povo melhor e maior. Moisés disse: Deus, não faz isso, porque o que é que as outras nações irão dizer de ti? Eles irão comentar, falar que o Senhor os tirou do Egito com a promessa de que faria eles entrar em uma terra que mandava leite e mel, e o Senhor, não tendo condições de cumprir a promessa, matou eles do Egito. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, pois tá bom, eu não vou matar eles, eu vou perdoar o pecado deles. Qual o pecado? O pecado da murmuração. O Senhor não vai matar? Não. O Senhor vai perdoar? Sim. Mas a consequência do pecado da murmuração é: toda essa geração de 20 anos para cima só vai escapar os filhos deles, Josué e Caleb. Os outros vão morrer todos no deserto. Todos vão morrer no deserto. E 40 anos o Senhor fez eles andarem no deserto. Vão andando, vão andando, vão andando. Morre um, morre 10, daqui a pouco mortos. Toda uma geração morreu
no deserto. Quando o último morreu, o que é que Deus vai fazer? Vai pegar os filhos dos que morreram no deserto e vai para a direção da terra prometida. Agora, deixa eu dizer para vocês, é interessante, porque para quem Moisés está dando essas instruções, é para uma geração que três coisas me chamam a atenção nela. O que, pastor? É que eles haviam nascido no deserto, crescido no deserto e sobrevivido ao deserto. Vou repetir, esta geração era uma geração que tinha nascido no deserto, tinha crescido no deserto e tinha sobrevivido ao deserto. Esta geração nasceu, cresceu, sobreviveu no deserto. Agora deixa eu explicar o porquê que esta geração, eles nasceu, cresceu e sobreviveu ao deserto. Duas coisas fez com que essa geração triunfasse perante o deserto. Qual era, pastor? A primeira é que esta geração não tinha deixado se contaminar com os murmuradores. Eu vou repetir. Esta geração que estava de pé, enquanto muitos morreram no deserto, eles só estavam de pé porque eles não tinham se contaminado com o pecado de murmuração. Eles não tinham murmurado, passaram pelo deserto sem murmurar, nasceram no deserto sem murmurar, cresceram no deserto sem murmurar, sobreviveram no deserto sem murmurar. Você quer saber qual é o segredo para você continuar, olha, de pé? Se você está até hoje, é porque com certeza você não murmurou tendo nascido no deserto, você não murmurou tendo crescido no deserto, você não murmurou sobrevivendo no deserto, e por isso que você está de pé. A segunda coisa que manteve essa geração de pé no deserto foi a promessa que Deus havia feito a eles. Números, capítulo 14, versículo 31. Se você ler, lá vai estar registrada a promessa que Deus fez para esta geração. Se prepare, se abrace, agarre o que? A promessa que Deus te fez. Porque a promessa que Deus havia feito a essa geração era de que eles iriam entrar na terra prometida. A promessa vai te levar longe, a promessa vai te levar adiante, a promessa vai te fazer chegar ao ambiente que muitos que caíram não irão conseguir. Eu vou repetir para ver se você reage e começa a adorar. Se prepare, fica firme e forte, porque você pode não ter prata, você pode não ter dinheiro, você pode não ter ouro, mas você tem o que a prata não pode comprar, o que o dinheiro não pode comprar, o que o ouro não pode comprar. O que, pastor? Você tem a promessa, e quem tem promessa vai longe, e quem tem promessa vai longe. Quem tem promessa aí, quem tem promessa, quem tem promessa, levante a sua mão no céu. Só quem tem promessa começa a adorar. Eu vou dar um minuto para você adorar.
debaixo de uma promessa. Pastor, estou no deserto, mas não está sozinho. Tem uma promessa que está com você lá. A porta vai se abrir porque tem uma promessa que Deus te fez. O milagre vai acontecer porque, pastor, porque tem uma promessa que o Senhor te fez. O Deus te fez a promessa é fiel para cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, se prepare, vai cumprir. Se Ele falou, vai cumprir, pastor. Mas estão falando que não vou conseguir. O comentário é: eu não vou conseguir chegar. Quem é maior do que a promessa que Deus te fez? Você vai chegar lá. Você vai chegar. Por favor, coloque a mão no ombro do meu irmão e diga: se prepare. Diga: se você está esperando a resposta, Deus está dizendo nesta noite: vai chegar lá, porque tem uma promessa na tua vida. Só quem vai chegar, só quem vai chegar. Eu estou sentindo a graça de Deus, eu vou profetizar. Quem não te não, você vai chegar. Quem é o inferno não, você vai chegar. Quem é o homem ou não, você vai chegar. Por quê? Porque tem promessa. Tem promessa. Vem bem, vem bem, vem bem, vem bem, vem bem. Agora é Ele. Que nós, como igreja, diante de tudo que está acontecendo, e se prepare, porque vai acochar mais ainda. Se prepare. Eu tenho 25 anos que sirvo ao Senhor. Talvez o pastor Beto tenha mais, tem pessoas aqui que servem muito mais tempo, mas eu nunca tinha visto no Brasil, desde quando eu aceitei a Jesus, estou vendo nos dias atuais o que? O Evangelho sendo proibido de ser pregado. Estão tentando calar a voz da igreja. Os ataques diabólicos no âmbito espiritual, físico, no meio político, sinais da natureza. O mundo só não está pior do que está porque a igreja ainda está nele. E sabe o que é que sustenta-nos diante de todas essas intempéries que nós estamos vivendo? A promessa que Jesus nos fez. Qual, pastor? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: irei preparar-vos lugar, e depois de haver preparado, eu voltarei outra vez. A promessa: eu voltarei outra vez para vos buscardes, para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. A igreja está firme na promessa, a igreja está alicerçada na promessa. A promessa do arrebatamento, a promessa da volta, poderá ser nesta noite, no abrir e fechar de olho. Paulo vai dizer: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos no abrir e fechar de olho. A trombeta tocará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós teremos o nosso corpo transformado e seremos arrebatados.
era uma geração que estava recebendo de Moisés a palavra de exortação, de orientação. E olha o que Moisés disse: quando vocês forem construir uma casa nova, ei, percebam que Moisés está falando da construção de uma casa nova, não de tendas. Porque tendas eles construíam no deserto. E por que casa não tendas? Porque as casas iriam ser construídas na terra da promessa. Porque tendas era construída porque não eram moradas fixas, eram moradas passageiras, temporâneas. Tendas é só para ficar um curto espaço de tempo. Em casa é moradia fixa. É moradia fixa. Terraço lá em cima. No terraço em cima, eles deveriam construir um parapeito. Agora, qual seria o propósito da construção desse parapeito? O porquê que Moisés está preocupado que eles construam um parapeito? Quais seriam os propósitos deste parapeito? Pastor, o que é um parapeito? Talvez você tenha. Talvez você tenha. Um parapeito é aquela mureta que a gente tem no terraço, que tem aproximadamente 1 metro de altura. Parapeito é aquela mureta que bate aqui. Você talvez tenha no terraço da sua casa, na laje. Aquilo ali é parapeito. E qual era o propósito que Moisés pediu ou mandar, exortar, para que construísse o parapeito? Olha o que ele diz: farás um parapeito no eirado, para que não ponhais culpa de sangue na tua casa, se alguém porventura cair dela. Está aqui a primeira lição deste parapeito. Qual é? A preocupação que Moisés estava introduzindo em uma nova geração, para que eles trouxessem a responsabilidade para si de se preocupar para que alguém não viesse cair. Moisés estava dizendo: eu quero que vocês construam parapeitos. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês se preocupem com quem chegar lá em cima. Isso aqui é lindo. Por quê? Porque Moisés não está dizendo: ó, a preocupação não é para ser com vocês, é com quem vai chegar lá. A preocupação não é com vocês, é com quem vai chegar lá em cima. E o Senhor quer que a gente construa um parapeito com qual propósito, Moisés? Para evitar a queda de alguém. Se porventura alguém cair, não vem dizer a gente caiu, porque nesta casa não tem um parapeito, não. Moisés estava dizendo: a casa de vocês não será referência de alguém que vai sofrer uma queda. Pelo contrário, vai ter livramento, glória a Deus. A casa de vocês será referência de alguém que vai se preocupar em manter o outro de pé. Não vai cair, meu Deus. Moisés está, presta atenção, aqui é lindo, por quê? Porque Moisés está implantando a responsabilidade nessa nova geração de cuidar de alguém. E cuidar de alguém não é fácil. Está aqui 2 que eu estou cuidando: Lucas e Alisson.
Dois moços que simplesmente aos olhos da sociedade era lixo, não valia nada, acabaram tudo no crack. Mas como eu prefiro investir em pessoas que têm coisas, quando alguém diz não tem jeito, eu diz traz para cá, traz para cá, traz para cá, traz para cá. Porque um dia disseram que eu não tinha jeito, olha onde é que eu estou. Um dia disseram que eu não ia prestar, olha onde Deus me colocou. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu nunca me esqueço. Pastor, quando eu levei os 10 quilos de a facada, eu fiquei paralítico, perdi o movimento das duas pernas. Foram 3 tiros nessa perna e um na perna esquerda. As minhas pernas secaram. Eu perdi a força de estar de pé. Para mim ficar de pé, eu tinha que usar 2 amuletas. E a pastora, minha sogra, um dia em dezembro, a gente vai estar fazendo a festa de aniversário de 6 anos da igreja. Com certeza a igreja vai estar forrada. Eu vou mandar um convite para o senhor ir juntamente com a igreja. Será um prazer receber o senhor à igreja, e assim vai ser recíproco. Quando o senhor fizer a festa aqui, eu vou montar a caravana, a gente vem. E o senhor, juntamente com a pastora, terá a oportunidade de conversar com a minha sogra e perguntar isso a ela. O que? Ela foi me visitar. Eu paralítico das 2 pernas, dependendo de 2 amuletas. Ela foi no meu quarto, olhou assim na cama, pegou a filha dela, com quem eu sou casado há 25 anos, levou para o cantinho e disse: deixa esse aí, porque é tão ruim que nem o diabo quer. E tem uma coisa, minha filha, da cama que ele está, ele não vai sair dela. E deu lá de cima olhando e vendo tudo. Sabe por que eu acredito em moços como eles? É porque eu sei quem foi que acreditou em mim. Se depender de mim, vai continuar de pé. Se depender de mim, tem um parapeito que eu construí e já disse: não vai cair, vai permanecer de pé, vai ficar de pé. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque evangelho genuíno, verdadeiro, é esse, não, pastor, de nós se preocupar uns com os outros. É no estender as mãos. Moisés está configurando em uma nova geração a responsabilidade de se preocupar com o seu próximo. E nem todos, pastor, têm. Mas Moisés está introduzindo, dizendo: gente, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão chegar lá. Moisés não entrou, mas a nova geração sim. Só que quando vocês chegarem lá e vocês forem construir uma casa, eu quero ensinar vocês a se preocupar com o próximo. Como?
Porque talvez vocês não consigam chegar lá, mas vai ter alguém que vai chegar. E quando alguém chegar lá em cima, a preocupação é de mantê-los de pé. Por quê? Porque nem todos têm essa preocupação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo 1 ao versículo 6. Quando Paulo, juntamente com a tripulação que havia sofrido um naufrágio, após o barco ter sido açoitado por uma grande tempestade, o texto diz que Paulo chegou em uma ilha chamada de Malta. Quando ele chegou lá, existiam os moradores da ilha que era chamado de bárbaros. O texto diz que os bárbaros usaram de não pouca humanidade com Paulo e os demais. E como foi que eles demonstraram humanidade? O texto diz: acendendo uma fogueira. Agora, pastor Hélio, pastor Eunice, sobre a igreja, esse tipo de preocupação é uma preocupação que a gente tem que estar atento. Por quê? Porque nem todos que se preocupam é sinal que querem nos ajudar. Vou lhe mostrar o texto. Eles acenderam uma fogueira, só que o porquê que eles acenderam a fogueira, o texto diz porque além de estar chovendo, estava muito frio. Eles acenderam. Mas mais importante do que acender, para manter a temperatura do corpo estável, era manter as chamas acesas. Aí Paulo, com a preocupação de manter a chama acesa, o que foi que ele foi fazer? Ajudar alguns gravetos. Quando ele ajuda os gravetos, queridos, o texto, no desenrolar, vai dizer que em meio aos gravetos tinha o quê? Uma víbora. E é interessante que a víbora estava em meio aos gravetos e Paulo não conseguiu ver. O porquê? Você vai estudar sobre esta víbora, esta cobra, e você vai descobrir algumas características dela. A primeira característica desta víbora é que ela tinha algo semelhante à linguana. O que é linguana, pastor? Camaleão. O que é que o camaleão faz? Ele muda de cor conforme o ambiente para se adaptar. Dependendo da ocasião, se ele se sente ameaçado por um predador, ele se camufla para poder se esconder. Quando Paulo pega os gravetos, a serpente está lá. Como? Camuflada. Escondida. Entenda, nem todo graveto é graveto. Tem graveto que é cobra. Pastor, e como é que Paulo vai descobrir, ou quando é que vai se revelar que o graveto não é graveto? Enquanto Paulo estava distante do fogo, a víbora estava disfarçada, dizendo: eu sou graveto, e ele nem sequer vai descobrir que eu sou cobra disfarçada de graveto. Quando Paulo dá o primeiro passo para ir encontrar o fogo, a víbora começou, que nem diz o interior, a se aperrear, começou a se agitar. Ele dá o segundo passo, a temperatura do fogo começa a aumentar e a cobra já não vai conseguir suportar. Quando Paulo se aproxima mais do fogo, a cobra diz: não vai ter como aguentar não.
não vai ter como suportar. Por quê? Porque cobra é acostumada com frio. Cobra é acostumada com frio. Você quer saber quem é quem? Deixa o fogo pegar. Deixa o fogo pegar. Enquanto Paulo estava distante do fogo, ela estava lá. O texto diz que quando Paulo vai jogar o graveto, aí não dá para ela. Por quê? Porque as chamas do fogo esquentou tanto que a cobra não suportou. A segunda característica dessa cobra, desta víbora, é que eu já fui da roça e eu já vi isso acontecer. O quê? Quando a cobra ela sente o calor do fogo, ela não ataca ninguém, ela sai rastejando para fugir com medo do fogo. Agora veja o que essa víbora fez. Quando ela sentiu o calor do fogo, ao invés de fugir, ela picou na mão de Paulo. Por quê? Porque a segunda característica desta víbora é picar para fazer o mal. E não foi ela que fugiu. O texto diz que Paulo foi quem lançou ela fora. A partir do momento que a víbora picou a mão de Paulo, aqueles que acenderam a fogueira para ele, viram. Quando viram, aí agora se inverteu. O quê? Quem usou de humanidade para acender o fogo, olharam e disseram: este homem, ele é um homicida. Começaram a levantar acusações. Levantaram acusações, o texto diz assim, ó, e eles esperavam Paulo inchar e cair. Nem todos que te ajudam para te ver de pé. Não se iluda com quem está te ajudando, tome cuidado. Porque nem todos que te ajudam vão querer te ver de pé. Não. Você tem que ter cuidado. Porque tem alguém que está te ajudando, mas quando se distancia de você, eu vou ver a queda dele. Eu vou ver a queda dela. Fique de pé. Pastor Breno, meu pastor. Já pastor Ulisses? O que me chama a atenção no texto é que o texto diz assim, ó, e eles de tanto esperar. Não, você não está entendendo. O texto diz, e eles de tanto esperar. Esperar o quê? Que Paulo caísse. Ele vai cair. E Paulo o quê? De pé. Não, para espera só para cima. Vai cair e eu de pé. Não, agora ele vai, então, de pé. Não, vai, agora vai cair e eu de pé. De pé, vai continuar de pé você. Vai continuar de pé para casa. Vai continuar de pé para chamar para o ministério. Levante a mão quem vai continuar de pé. Você quer que eu te diga uma verdade contida no texto? Se quer, diga amém. Deus não vai te dar livramento das serpentes, não. Deus não vai te dar livramento das cobras, não. Pastor, se Deus não vai te dar livramento das cobras,
e da serpente, ele vai lhe dar livramento de quê? Do mal que ela quer te fazer. Eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a graça. Vai, adora, adora, adora. Adora, adora, adora. Adora, 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 pode adorar. Adora, 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 pode adorar. Pode adorar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, aleluia. Aleluia. Pastor, Deus não vai dar livramento das cobras, não. Vai dar livramento do mal que ela quer te fazer. Salmo de número 91 está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas serás seguro. A sua verdade é escudo e teu. Não temerás espanto noturno, nem seta que vai de dia, nem peste que vem na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. Viu que aí ao teu lado, desce a tua direita, mas você não vai ser atingida. Vai, adora. Adora. Eu vou deixar você adorar. Vem agora, vem, vai recebendo aí, vai. Tem livramento de Deus pra você, tem livramento de Deus pra você, vai, pisa na cabeça da serpente, vai, meu Deus. Isso, pega! Se você não morreu de um naufrágio, você acha que Deus vai te perder para uma serpente? Ei! Paulo não matou a cobra, ele lançou ela fora. O texto não diz que a cobra fugiu,
Mas de uma coisa eu tenho certeza: se você for ver os ataques de cobras peçonhentas, quando elas atacam, elas não fogem. Ela espera um certo tempo para aquele a quem ela atacou venha cair por conta do veneno, e ela sai colocando a língua para fora, procurando a presa que caiu. Os bárbaros que estavam esperando a queda, olhando para Paulo, e Paulo de pé, e a serpente dizendo: não vai cair também não? Não vai cair não? E Paulo de pé. A serpente vai ter que te ver de pé.